Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Israel e a Igreja. Estamos falando sobre o Messias. Já falamos bastante coisa e vários personagens. Vamos iniciar hoje falando sobre os juízes, que aqueles juízes que foram levantados por Deus fazem tipo do Messias também. Já comentado antes, os juízes eram libertadores do povo de Israel, levantados por Deus. Nessa ocasião, havendo o desvio do Senhor, se levantavam inimigos contra Israel. Israel orava e Deus lhes enviava um Salvador. Voltava a se desviar, os inimigos se levantavam novamente. Clamava ao Senhor, outra vez lhes enviava outro Salvador. Isso se repetiu por várias vezes. Essa inconstância espiritual de Israel é notabilizada em alguns versos de Juízes. Juízes 17:6 e 21:25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Esses salvadores e defensores de Israel foram chamados de juízes. Já demos a explicação do porquê disso. Assim, os juízes que eram usados por Deus para livrar Israel de seus inimigos e, ao mesmo tempo, os apacentar, fazem tipos do Messias, pois este viria para vencer os inimigos do povo de Deus e orientar o caminho à eternidade. Há um texto interessante, há vários textos que falam do Messias como rei, né? Mas esse como apacentador está em João, capítulo 23, verso 26. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: sou eu que falo contigo. O Messias e Davi. Davi é um tipo notável do Messias, constituindo a maior referência de um governo segundo Deus no Velho Testamento e de como prestar-lhe a mais perfeita adoração. O texto bíblico em Salmos 89, 20 a 21, diz assim: achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi, com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Outro texto, em Atos 13, 22, segunda parte, fala assim: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Há inúmeras profecias a respeito do Messias, mas a expressão no verso seguinte mostra que um dos seus grandes atributos é que será descendente de Davi. O texto diz assim: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Segundo Samuel, capítulo 7, versos 12 e 13. Destaca nesta passagem, em que Deus disse que o Messias seria o filho de Davi, descendente, que Davi intentou construir uma casa a Deus e o profeta Natã aprovou, mas meramente foi sua opinião. Na noite, ou de noite, Deus falou a Natã, em sonhos, que Davi não lhe construiria uma casa, porque que casa Davi construiria para Deus, que fez todas as coisas? Mas informa que o Senhor manda lhe dizer que ele, Deus, é que fará uma casa a ele, consistindo em uma promessa de um lugar na eternidade, por cuja razão Davi glorificou o nome do Senhor com grande exaltação. Texto, diretamente no texto. E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes? É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová. E que mais te falará ainda Davi,
Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová, por causa da tua palavra e segundo o teu coração. Fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Segundo Samuel 7, 19 a 22. Sendo o tipo do Messias que opera a salvação para a vida eterna, o profeta fala a respeito da igreja, estendendo a ela a bênção da herança eterna. O texto diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Isaías 55:3. Antes de Davi e após os juízes, Deus levantou Samuel, o profeta que tinha o ministério de informar a vontade de Deus, apontar o caminho, apacentar o povo, dizer o conselho de Deus. E assim, o povo, ouvindo o profeta, estava debaixo do governo de Deus. Mais tarde seriam restabelecidos ou estabelecidos os reis, que eram tipos do Messias quando estavam na presença de Deus, e apacentando o povo com integridade, sendo Davi o tipo mais destacado. Entretanto, a maior parte dos reis andaram em caminhos perversos e idólatras. O Senhor enviou profetas que apontavam o caminho do Senhor e buscavam desviar o povo de Israel dos maus caminhos. Os reis que faziam o que parecia bom aos olhos do Senhor eram naturalmente tipos do Messias, no atributo real, ou como rei. Mas os profetas também faziam o tipo do Messias, detendo outros atributos, além de profetizar a respeito dele. Dentre as profecias sobre o Messias, citam-se as mais significativas. Falando a respeito de Davi, já comentado, 1 Crônicas 17:11 fala assim: e há de ser, quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. O Messias, reconhecido em Davi, quer dizer, no atributo de sacerdote, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110. Profecia de Isaías, em Isaías 7,14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Ainda Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ainda Isaías. E virá um Redentor a Sião e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Isaías 59:20. E em Isaías 61:1, a palavra diz assim, identificando o Messias: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Miqueias também fala a respeito do Messias. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena dentre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel,
e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Malaquias também fala a respeito do Messias. Estamos falando aqui dos profetas que profetizaram sobre o Messias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias, capítulo 4, versos de 4 a 6. Comenta-se que durante 400 anos depois de Malaquias, ocorreu um tempo denominado silêncio profético, quando Deus não se manifestou ou não falou. Malaquias foi o último profeta a se manifestar. Então falamos aqui que houve um silêncio profético de 400 anos. Nós ficamos por aqui neste episódio e vamos falar mais alguma coisa já entrando no Novo Testamento, em João Batista, no episódio que vem. A paz do Senhor a todos.